dia, meninas e meninos. Olhem só onde eu estou. Vou gravar a nossa aula dessa semana aqui do nosso querido Campus Cocal, onde vocês irão estudar no próximo ano, se Deus quiser, e se estudarem direitinho, né? Vamos nessa? Eu só tô sem máscara porque não tem ninguém por perto, tá bom? Vamos lá. Então vamos lá, diretamente do Campus Cocal, comentar algumas questões do classificatório do IFP para vocês. Hoje eu vou me deter um pouco menos em cada questão, ser mais rápido, para que dê tempo da gente comentar 8 questões referentes a esse texto aqui, Português não é para amador. Um texto bem divertido. E creio que os vídeos complementares que estamos passando para vocês do canal, durante a semana, estão sendo sugeridos pelos monitores, estejam ajudando também nessa etapa de estudos, tá? Eu vou retomar alguma coisa deles por aqui, tá bom? Vamos lá, português não é para amador. A diferença entre doida e doída é um acento. Acento não tem acento. Acento é embaixo, acento é em cima. Embaixo é junto e em cima é separado. Na sexta, comprei uma cesta logo após a sesta. É a primeira vez que tu não vês. Vão taxar de ladrão se taxar muito alta a taxa da taxa. Aço um cervo na panela de aço que será servido pelo servo. Vão caçar o direito de caçar de 2 pais no meu país. Portanto, nevoeiro, portanto, a serração impediu a serração. Para começar o concerto, tiveram que fazer um concerto. Ao empossar, permitiu-se à esposa empossar o palanque de lágrimas. Uma mulher vivida é sempre mais vívida, profetiza a profetisa. Calça você bota, bota você calça. Oxítona é proparoxítona. Então, autor desconhecido, um texto que em algumas frases chega a ser um trava-línguas quase, né? Jogando muito com a questão dos homônimos e dos parônimos da nossa língua portuguesa brasileira. Vamos em frente comentar as questões que a prova trouxe a partir desse texto. Muito rico para a gente trabalhar esse texto, não é verdade? Primeira questão. A leitura do texto permite afirmar que a indicação do título Português não é para amador deve-se à simplicidade do idioma, complexidade das regras gramaticais, facilidade do acesso dos falantes à norma culta da língua, irrelevância do contexto para a compreensão da língua, pobreza do léxico. Vamos lá. O próprio título do texto já nos dá a resposta para esse, né? Português não é para amador. Então não é a simplicidade do idioma, não é a facilidade de acesso dos falantes à norma culta da língua, é a complexidade das regras gramaticais, né? Não é a irrelevância do contexto para a compreensão da língua, a gente precisa sim do contexto para a compreensão da língua, e muito menos a pobreza do léxico, né? Aqui o léxico é o nosso vocabulário, o vocabulário da nossa língua, que é riquíssimo, muitas vezes extremamente complexo, porque nós temos aí palavras que são pronunciadas da mesma forma, mas se escrevem diferente, têm sentidos diferentes. Isso são exatamente os homônimos, né? Já já vai aparecer uma questão sobre os homônimos. Então percebam aqui aquela dica que eu falei de interpretação de texto para vocês, ó. Se tem sinônimos aqui, simplicidade do idioma, facilidade de acesso dos falantes à norma culta da língua, essas duas alternativas já são praticamente sinonímicas, né? Então não poderia ser uma delas, porque se a simplicidade do idioma tem a ver com a facilidade de acesso dos falantes à norma culta da língua. Então vão eliminando as alternativas que sejam
semelhantes, que sejam sinonímicas, porque não será uma delas. Se eu tenho que marcar apenas uma, tem que ser aquela que diz algo que não se repete em nenhuma outra alternativa, tá? Simplicidade do idioma também tem a ver com pobreza do léxico, né? Se nós temos um vocabulário, um léxico pobre, o idioma é simples, então também está excluída essa pelo mesmo motivo. Se parece, é semelhante com aquela alternativa, se eu tenho alternativas semelhantes, não vai ser uma delas. Se poderia ser a C e a E, todas dizem mais ou menos a mesma coisa, não será uma dessas alternativas correta. Irrelevância do contexto para a compreensão da língua já complica um pouco mais, mas aí você tem que saber isso. Nunca o contexto vai ser irrelevante para a compreensão da língua, tá? Jamais. E esse texto não diz isso, não nos fala sobre isso. Tudo que circunda o texto sempre será importante para compreender o texto. O contexto é muito importante para entendermos todo o texto. Com relação às palavras doida e doída, na linha 1, só não é válido afirmar que. Então a gente vai ter nesse caso aqui 4 afirmativas corretas e apenas uma será errada. Prestem atenção nisso. Sempre que tem um não aqui na questão, a gente vai marcar a alternativa que está errada. Temos 4 que são válidas a afirmar e vamos ter apenas uma que não é válida a afirmar. Doida possui ditongo e doída hiato. Perfeito. Doida, doida. Eu abro a boca para falar 2 vezes, 2 sílabas. Doída. Eu abro a boca para falar 3 vezes. São 3 sílabas. Esse acentozinho faz toda a diferença aqui. É um acento diferencial da palavra, né? Doida é dissílaba. Doída é trissílaba. E doida trissílaba, exatamente o que eu acabei de falar. Doída recebe acentuação por ser paroxítona. Aqui a gente tem que ver as regrinhas da acentuação e por isso que eu passei para vocês o vídeo complementar da professora Cleuma, lá do canal Linguagem e Poesia Dentro de Casa, em que ela fala das regras da acentuação. Essa semana eu vou pedir para os monitores enviarem mais um dela para vocês, em que ela vai adiante. Ela falou das regras básicas, das regras gerais, aí tem as exceções também, né? Porque aqui o doída é uma palavra paroxítona, sim, mas ela não recebe acento por isso. Ela recebe o acento, a regra que dá o acento dessa palavra é a regra dos hiatos, né? O fonema I e o fonema U, quando estão sozinhos na sílaba, formando hiatos, eles são acentuados. Então, saúde, saída, são exemplos de hiatos com os fonemas I, U, serão acentuados por este motivo. Por estarem sozinhos na sílaba, formando hiato, são acentuados. Doida pode funcionar como substantivo e doída como adjetivo, é válido. Doida e doída não são sinônimas, é válido. Não são palavras que têm o mesmo sentido, elas apenas são, nesse caso aqui, parônimas, né? Parecidas. Vão caçar o direito de caçar de 2 pais no meu país. As palavras caçar e caçar são consideradas homônimas. Por quê? Então, em doida e doída, a gente tem parônimos, palavras parecidas. Já em caçar e caçar, nós temos homônimos, porque são palavras que são pronunciadas da mesma forma. São homônimas, homófonas, né? Não se escrevem do mesmo jeito, mas falam do mesmo jeito. E têm significados diferentes. Isso é muito importante para o conceito de homônimos. Por mais que a gente pronuncie da mesma forma, os significados não são idênticos, tá? Possuem a mesma pronúncia e significados diferentes. Pronto, já matou a questão. É exatamente o conceito de palavras homônimas. Elas são consideradas homônimas porque possuem a mesma pronúncia e significados diferentes. Caçar o direito é cancelar, né, a cassação de um mandato, de um vereador, de um deputado. Cassação com 2 S's
é caçar, é cancelar o direito de caçar. Com C cedilha é a caça ao animal, a caça e o caçador, é o caçar, é o buscar um animal, matar um animal para comer. Isso é uma caça, com C cedilha. Então, significados diferentes. Então, já marcamos aqui, vamos ver como as outras estão erradas. Possuem pronúncias e grafias diversas? Não, nós falamos do mesmo jeito. A grafia é diferente, caçar, caçar, mas o fonema é o mesmo, é o s, caçar, caçar. Eu diferencio na grafia para diferenciar, porque são palavras que têm sentidos diferentes. Possuem grafias e significados opostos? Não são opostos, as grafias são muito próximas, né? Não existe uma grafia oposta à outra. Possuem grafias parecidas e significados idênticos? Os significados não são idênticos. Não pertencem ao mesmo campo semântico? Não pertencem ao mesmo campo semântico, mas não é isso. Ou seja, não caçar é de um campo semântico, significa uma coisa num campo jurídico, um campo semântico jurídico, né? E caçar já em outro campo semântico que não é jurídico. Mas não é isso que faz com que essas palavras sejam homônimas. Entendem bem? Olha o enunciado da questão. Preste atenção ao enunciado da questão, ao que a gente chama de comando da questão. As palavras caçar e caçar são consideradas homônimas por qual motivo? Porque possuem a mesma pronúncia e significados diferentes. Elas não são homônimas porque não pertencem ao mesmo campo semântico. Não é isso que as transformam em palavras homônimas. Muitas palavras não pertencem ao mesmo campo semântico e nem por isso são homônimas. Perfeito? Quarta questão. Analise morfossintaticamente o período calça, você bota, bota, você calça e marque a alternativa correta. Então, análise morfossintática, analisar a morfologia, as classes das palavras, ao mesmo tempo que a sintaxe, a forma como elas se organizam na frase, as funções sintáticas que elas assumem na frase. Você é sujeito das duas orações. Calça, você bota, bota, você calça. Sim, olha isso aqui na ordem padrão da língua portuguesa. Você bota, calça, você calça, bota. Sujeito, verbo, predicado. Só que aqui a gente tem uma inversão, um pequeno hipérbato, né? Exatamente porque a frase quer dar ênfase a essa diferença. Então ela traz primeiro o predicado e depois o sujeito e o verbo. Mas isso não quer dizer que você deixa de ser sujeito porque não veio no começo da oração. Tá? Prestem atenção nisso. Você é sim o sujeito das duas orações. Calça é substantivo na primeira ocorrência e verbo na segunda. Olha aqui que a gente acabou de ver. Ó. Calça, na segunda é verbo de fato. É do verbo calçar. Você calça, bota. É substantivo na primeira ocorrência? Sim, você bota, do verbo botar, calça. Então, a calça aqui ela é, sim, um substantivo. Aí é que está o jogo, a brincadeira do texto, né? Brincar com essas funções sintáticas, com essa morfologia das palavras. Porque calçar tanto é o verbo, quanto é um substantivo, depende da forma como ela se organiza na frase. Substantivo é a substância, é aqui um substantivo concreto, a calça. Eu vejo a calça, é um substantivo concreto. E aqui um verbo. Você calça, eu calço, bota, você calça bota, ela calça bota, nós calçamos botas. As duas orações apresentam um verbo transitivo direto, sim, né? Quem calça, calça algo. Quem bota, bota algo. Verbos transitivo direto. Bota é verbo nas duas ocorrências? Não, nós acabamos de ver que
aqui no 2, né? O 2 cancela o 4. Assim como calça é substantivo na primeira ocorrência e verbo na segunda, bota é substantivo na segunda ocorrência e verbo na primeira. Percebe o paralelismo, né? Você bota, calça, aqui é verbo. Você calça, bota, aqui é substantivo concreto também. Eu vejo uma bota. Então, substantivo concreto. Somente 1, 2 e 3 estão corretas. Eu estou fazendo aqui bem rápido, mas tenho certeza que os monitores vão comentar com mais calma aí para vocês. Vamos em frente. No período, portanto, nevoeiro, portanto, a cerração impediu a cerração. Olha só, né? Que brincadeira maravilhosa com a língua portuguesa. Portanto, nevoeiro, portanto, a cerração impediu a cerração. Pelo motivo de que estava tanto nevoeiro, portanto, concluiu-se que a cerração é um sinônimo de nevoeiro, neblina, né? A gente está lá dirigindo na serra, em lugares mais altos, e encontra muitas vezes essa neblina, essa cerração. Ela impediu a cerração com S. Homônimos aqui, né, também. A cerração com S é o serrar as árvores. Serrar, né? Cerração de serrar, de cortar árvores. Então a cerração, a neblina densa, impediu a cerração. Portanto, nevoeiro, portanto, a cerração impediu a cerração. A conjunção grifada indica, vejam só, possibilidade, causa, adversidade, intensidade ou conclusão. A gente pode substituir essa conjunção pelo quê? Eu já acabei de fazer isso, né? Portanto, nevoeiro, acabou que a cerração impediu a cerração. Concluiu-se que a cerração impediu a cerração. Então, é uma conjunção conclusiva, né? Quem seria a conjunção causal aqui? Esse outro por, né? Por causa de tanto nevoeiro, acabou que, né? Aqui acabou que é uma versão bem formal da história, né? Concluiu-se que a cerração impediu a cerração, né? Então, a conjunção que está grifada, ela é conclusiva. Ela não traz nenhuma intensidade, ela não traz nenhuma adversidade, ela não coloca nenhuma possibilidade e também não é a causa. A causa veio aqui. Portanto, nevoeiro separado, portanto, junto, que é uma conjunção conclusiva, na grande maioria das suas ocorrências de fato, né? Portanto, concluo isso, isso e isso, não é? No trecho destacado do enunciado, ao empossar, permitiu-se à esposa empossar o palanque de lágrimas, novamente aqui, homônimos, diferenciados pelos dois S e pelo C cedilha, né? O dígrafo consonantal, aqui de que falamos na nossa aula passada, a minha, né? Duas letras para um fonema, empossar, empossar. Então as palavras são pronunciadas da mesma forma, com grafias diferentes, homônimas, homófonas, né? Só que aqui ele quer saber da figura de linguagem. Identifica-se a figura de linguagem. Olha quantas coisas podemos trabalhar a partir desse texto, né? O professor Adriano fez uma revisãozinha de figuras de linguagem com vocês, eu vi, né? Então vocês já estão ligados. Antítese, eu tenho duas coisas aqui que se contradizem, que são termos opostos. Não, né? Nós temos homônimos. Empossar, ou seja, ao tomar posse em algum cargo, o marido dela tomou posse aí em algum cargo, permitiu-se à esposa empossar
o palanque de lágrimas, ou seja, tornar o palanque de lágrimas, tornar o palanque um poço de lágrimas. Empoçar com C cedilha tem a ver com transformar em um poço, né? E é nisso que está a resposta da questão. Alguém consegue com as lágrimas transformar um palanque em um verdadeiro poço de lágrimas? Não. Então o que é que nós temos aqui? Um exagero, uma expressão exagerada, exagerado, jogado aos teus pés. Te trago 1000 rosas roubadas. Então a música Exagerado do Cazuza é exatamente um grande exemplo das hipérboles, né? Te trago 1000 rosas roubadas. Ninguém traz 1000 rosas, ninguém consegue carregar 1000 rosas, a não ser que traga num carrinho, né? Então é um exagero, é uma hipérbole, tá? Não temos metonímia, a parte pelo todo, o todo pela parte. Machado de Assis é uma metonímia. Por quê? Porque a gente lê a obra de Machado de Assis e não o próprio Machado de Assis, né? Tomei um copo d'água. A gente não toma o copo, a gente bebe só a água. Então, metonímia, né? Eufemismo, uma suavização da linguagem, como no poema do Manuel Bandeira, quando a indesejada das gentes chegar. Quem é a indesejada das gentes? A morte, né? Então, o eufemismo é muito utilizado para abrandar temas mais pesados, temas mais difíceis, né? Pleonasmo é a repetição de um termo para dar ênfase a ele, né? Tanto que nós temos lá no poema do Vinícius de Moraes, como e rir meu riso e derramar meu pranto, soneto da fidelidade, né? Rir meu riso, ele repete o rir, se é rir é de riso, né? Mas ele repete isso para trazer a ênfase do pleonasmo. E aí a gente vai ter o pleonasmo vicioso, né? Que já deixa de ser a figura de linguagem e passa a ser um vício de linguagem, que é o subir para cima, descer para baixo, entrar para dentro, sair para fora. Aí a gente chega no pleonasmo vicioso. Mas aqui, a resposta, letra D, hipérbole. Na afirmação oxítona é proparoxítona, o sentido é alcançado com base na análise de quê? Então, na aula complementar que eu passei da professora Cleon para vocês, lá do canal Linguagem e Poesia Dentro de Casa, ela relembra esses termos aqui, né? Por que ele está dizendo que oxítona é proparoxítona? Porque né? Oxítona, olha aqui onde é que ela é acentuada, onde é que está a tônica, onde é que está a vogal tônica. É a última? Não. É a penúltima? Não. É a antepenúltima, né? Então, sempre que for a vogal tônica, a sílaba tônica, não for nem a última, nem a penúltima, mas sim a antepenúltima, nós vamos ter palavras proparoxítonas. E é a regra mais fácil de acentuação da nossa língua, né? Toda palavra proparoxítona é acentuada. Médico, toda palavra em que a vogal, a sílaba tônica seja a antepenúltima, ela terá acento. Então essa é a regra muito fácil, né? Então, na afirmação oxítona e proparoxítona, o sentido é alcançado com base na análise de quê? Da tonicidade da palavra oxítona. O que é a tonicidade? É onde está a sílaba tônica, onde está a força dessa palavra, né? Tem até aquela brincadeira para achar qual é a sílaba tônica da palavra, que nem sempre é acentuada, não é verdade? Toda palavra tem uma sílaba tônica, nem toda palavra tem acento. A gente pode gritar a palavra, né? Qual a sílaba tônica de palavra? Na hora que você grita, naturalmente você vai estender o grito na sílaba tônica. Palavra! Vem cá, chama a palavra, né? E vai cair a força do grito, vai se estender, esse grito vai se estender exatamente na sílaba tônica. Ei, oxítona! Oxítona, vem cá! A gente não consegue gritar, não faz sentido gritar oxitona! Oxitonar! Parece que a gente está falando outra língua ou que está errando a pronúncia. Então, naturalmente, o grito
recai, ele se estende. Quando a gente chama a palavra, ele se estende na sílaba tônica. Daniel! Então a sílaba tônica é a última. Daniel, uma palavra oxítona. Meu nome. Então, o sentido não é alcançado desse verso, dessa frase, oxítona é proparoxítona, nem na estrutura das palavras, nem no número de fonemas, nem na função sintática, nem na etimologia. A etimologia tem a ver com a origem da palavra, né? Está, de fato, na tonicidade da palavra oxítona. Por fim, muitas questões hoje. Destaca-se no texto uma preocupação com o código, o que caracteriza o predomínio da seguinte função da linguagem. Olha só. Espero que vocês tenham gostado do vídeo lá do canal sobre os elementos da comunicação e as funções da linguagem, em que eu trato disso. Qual é a função que predomina? Sempre a história do predomínio. Por quê? Porque no mesmo texto a gente tem várias funções, mas uma delas predomina, né? E nesse texto, português não é para amador, há a predominância de uma preocupação com o código, de uma fala, de uma brincadeira com o próprio código, com a própria linguagem. Então, que função é essa? Qual elemento predomina? É o código? Já está no enunciado da questão está a resposta. Se a preocupação é com o código, função metalinguística, não é verdade? Se a preocupação principal fosse em convencer o interlocutor, seria conativa. Se a preocupação principal fosse com o assunto, seria referencial. Se a preocupação principal fosse com a beleza da mensagem, com a própria mensagem, seria a função poética. Se a preocupação fosse com o próprio canal, se a gente estivesse testando o canal da comunicação, alô, som testando no começo dos shows, né? O cara está testando ali as caixas de som. As caixas de som serão o canal da comunicação naquele show, né? Então, a função fática, testar o canal. Beleza, gente? Espero que tenham gostado, espero que os monitores consigam esclarecer mais as dúvidas de vocês e até a próxima. Espero vocês aqui no Campus Cocal em 2022. Sigamos juntos.